Boa tarde, pessoal. Estou fazendo esse vídeo para esclarecer todas as questões em relação à minha candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Por isso, já peço desculpas se o vídeo ficar um pouco longo, mas acho que é absolutamente necessário nesse momento tão importante que a gente vive no nosso país. Como todos sabem, recentemente foi declarado o apoio do governo do PSL para a presidência de Rodrigo Maia, do Democratas, meu partido, à presidência da Câmara dos Deputados. E com esse fato novo, muitos têm me perguntado se eu mantenho a minha candidatura. Mantenho minha candidatura, né? Como todos sabem, sou um parlamentar independente, né? Não sigo lideranças partidárias, não sigo caciques partidários, tenho uma ideologia, isso já é completamente esclarecido e respeitado por todos os meus colegas, inclusive pelo próprio Rodrigo Maia. Todos dentro do Democratas respeitam que eu sigo a agenda do MBL, que se eu sigo a pauta do MBL, que eu defendo valores liberais e que eu tenho essa minha independência de atuação e não tem problema nenhum nisso. Mantenho a minha candidatura. Agora, para esclarecer e para colocar vocês por dentro um pouco do que está acontecendo, eu decidi esmiuçar um pouco mais as candidaturas e as articulações em torno dessas candidaturas. A gente tem, por exemplo, a candidatura do Fabinho Liderança, que hoje é vice-presidente da Câmara dos Deputados e um dos seus carros-chefe de campanha é justamente defender aumento de salário para os parlamentares. Ele, por incrível que pareça, com essa proposta tem um apoio significativo dos deputados e boa parte desses deputados parece que não entenderam o recado das urnas quando pediram por mais lisura, por mais transparência. Aumentar o salário dos parlamentares nesse momento de crise que a gente vive é absolutamente impensável, né? O exemplo tem que começar de cima, com justamente o contrário: corte de privilégios, corte de gastos com a Câmara dos Deputados, que hoje já gasta bilhões de reais, juntando aí com os gastos do Senado, que são ainda mais absurdos. Então não faz sentido nenhum a gente dar margem para que esse tipo de coisa aconteça, para que esse tipo de candidatura floresça. Tenho certeza que vocês que votaram por uma nova Câmara, vocês que fizeram com que a Câmara se renovasse 51%, não fizeram a Câmara se renovar para que o primeiro projeto a ser aprovado seja aumento de salário. Não é corrupção, não é nenhuma ilegalidade, mas é absolutamente imoral no momento de crise que a gente vive. E reforço, do meu ponto de vista, o corte tem de vir de cima. Justamente por isso, uma das minhas propostas, enquanto presidente da Câmara dos Deputados, é enxugar ao máximo os gastos com a Câmara. A gente tem muito desperdício, a gente tem muito contrato que pode ser revisto, tem questões administrativas que podem ser revistas. E se eu for presidente da Câmara, tudo isso vai ser revisto, sim. Questão de cargos, questão de mordomias, questão de reembolsos. A gente teve uma matéria aí recentemente mostrando que parlamentares aí reembolsaram milhões e milhões de reais com gastos de saúde, né? Gastos que não estão previstos ali nem na cota parlamentar, nem no salário, nem na verba de gabinete, nem nada. Basicamente é um gasto que você lança, que você pede para que seja autorizado ali ao presidente da Câmara dos Deputados, e a gente teve um gasto estrondoso aí nos últimos anos. Aí a gente tem a candidatura também do Marcelo Freixo, que tem muita gente assustada, né? Falando, pô, mas o Freixo vai ter chance de ganhar. Kim, a sua candidatura não acaba dividindo aí os votos da direita entre Rodrigo Maia, entre a sua candidatura? Não é melhor você abrir mão da sua candidatura nesse momento para dar uma força pro Rodrigo Maia vencer o Marcelo Freixo? Gente, não se sintam ameaçados pela candidatura de Marcelo Freixo. Freixo já tentou ser presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, não conseguiu. A gente já teve outras candidaturas. É tradição do PSOL lançar candidaturas à presidência da Câmara só para marcar a posição, mas essas candidaturas não têm base, não têm apoio, não têm a menor chance de prosperar. O maior bloco de oposição que poderia dar alguma força para essa candidatura, mas ainda assim só força para ir para o segundo turno, não força para vencer a presidência, seria o maior bloco da Câmara, que é formado, o maior bloco de esquerda de oposição da Câmara, que hoje é formado pelo PDT do Ciro Gomes, pelo PSB e pelo PCdoB. Esse hoje é o maior bloco, que inclusive é um bloco de esquerda basicamente que está sendo utilizado para isolar o PT e criar uma nova oposição de esquerda. Então o Marcelo Freixo está bem longe de conseguir o apoio desse bloco majoritário, mais longe ainda de conseguir o apoio do PT. Você teve alguns atritos aí entre o PSOL e o PT, umas trocas de farpas ali entre seus candidatos à presidência da República. Então, mesmo no primeiro turno ali da eleição da Câmara dos Deputados, pode esquecer que é uma disputa que basicamente envolve candidaturas de direita
ou candidaturas de centro, como é o caso da candidatura do Rodrigo Maia, que abertamente dialoga com diversos partidos políticos, inclusive partidos de esquerda, né? Rodou a imprensa nos últimos dias, e isso é verdade, que o Rodrigo Maia, se não conseguisse o apoio do PSL, ia buscar o apoio do PT para garantir uma maioria no segundo turno. Não tem nada de criminoso nisso, não tem nada de anti-republicano nisso. Ele é um cara de centro, assumidamente de centro, que cede a pautas de esquerda e cede a pautas de direita de acordo com o momento político, de acordo com o que ele julga que seja melhor para a presidência da Câmara, que seja melhor para o país. Não tem absolutamente nada de errado nisso, mas eu acredito que o recado das urnas tenha sido no sentido contrário, né? Acho que as pessoas elegeram claramente um pensamento de direita e nada mais claro, né, e nada faz mais sentido do que a gente ter uma candidatura legítima de direita. Aí as pessoas podem falar, pô, mas não tem maioria suficiente para isso, mas é claro que tem. A gente tem mais de 51% de renovação e mais parlamentares que fizeram parte da antiga legislatura e que não vão votar no Rodrigo Maia porque tem um pensamento diferente, porque tem um pensamento mais à direita, mais liberal e mais conservador e que inclusive já declaram apoio à minha candidatura. E eu aproveito o momento, né, para agradecer um dos apoios mais simbólicos, que não é de um deputado federal, de uma deputada estadual, né, mas a deputada mais votada da história política do Brasil, que é a professora Janaína Pascoal, que foi uma das nossas parceiras de luta durante o impeachment, né, uma das irmãs de batalha ali. Sem ela o impeachment não teria acontecido. A gente ficava noites ali acordado para garantir que cada deputado, que cada voto, que cada manifestação, que tudo saísse nos conformes e que a gente continuasse lutando mesmo com as medidas do Supremo, da imprensa e do governo contra o impeachment. Então agradeço muito o seu apoio. Professora, muito obrigado por toda a força que você tem nos dado. E aproveito para falar em relação, aproveito ali o tema do impeachment para falar sobre pragmatismo e sobre articulação, né? Muitas vezes o MBL foi criticado, muitas vezes eu fui criticado justamente por articular politicamente, por agir de maneira pragmática. Até hoje a gente apanha, por exemplo, por ter articulado, por ter aprovado o apoio do pedido de impeachment com Eduardo Cunha, por exemplo, que era o presidente da Câmara dos Deputados então. Pragmatismo, vocês podem ter certeza que sempre vai fazer parte, sempre vai ser uma das prioridades do MBL e minhas. Eu, como sempre costumo dizer, política é a arte do possível, né? É o que a gente quer, é o que a gente pode fazer. O recado que eu tenho para dar nesse vídeo é que a gente pode fazer muito mais do que o que está sendo proposto pelo PSL, do que está sendo proposto agora por diversos dos apoiadores do partido. Dá pra gente fazer muito mais. A gente agiu de maneira pragmática. O Eduardo Cunha é um exemplo durante o impeachment, durante o governo Temer, né, que é mais pragmatismo do que nós nos aliarmos à base do governo. Um governo extremamente impopular, e a gente nunca se preocupando com a nossa imagem, nunca se preocupando com críticas da imprensa, nunca se preocupando com críticas de direita e de esquerda. E a gente apanhou muito, tanto dos setores de esquerda como de direita, por apoiar a PEC do teto, por apoiar a reforma trabalhista, por apoiar fim do imposto sindical, por apoiar a reforma previdenciária durante o governo Temer, que muitos setores da direita não apoiavam e nós, por pragmatismo, por convicção, apoiamos, mesmo apanhando muito da esquerda e da direita naquele período. Enfim, o que eu quero dizer é que existe pragmatismo sim na minha candidatura, não é só uma candidatura para marcar a posição, é uma candidatura para vencer. Justamente por causa disso, tenho dialogado, tenho conversado com diversos outros parlamentares, não construo nada sozinho, não faço nada sozinho, ninguém faz nada sozinho dentro da Câmara dos Deputados. Não adianta querer aparecer o máximo possível, não importa a quantidade de likes que tem a página do MBL, que tem a minha página, isso vale zero dentro da Câmara dos Deputados. O que realmente interessa é o diálogo, é a conversa com cada deputado, com cada parlamentar, e isso eu venho fazendo com parlamentares, inclusive do PSL, que muitas vezes declaram que, apesar da decisão do partido, não vão votar no Rodrigo Maia e vão votar em mim, mas evidentemente, e outros parlamentares de outros partidos também, que supostamente fecharam com o Rodrigo Maia, não vou votar nele, mas vão votar em mim, mas evidentemente que eles não podem colocar isso publicamente, porque se eventualmente, e agora, eu sou bastante realista, hoje a maior probabilidade é do Rodrigo Maia vencer, e nessa alta probabilidade, as pessoas que vão votar em mim não vão se expor, porque nele vencendo, eles não querem sofrer nenhum tipo de retaliação dos seus respectivos partidos políticos, né? Afinal, o partido vai lá,
diz que garante todos os deputados, na prática não garante. É evidente que Rodrigo Maia vai cobrar depois essa falta de compromisso, essa falta de palavra de algumas lideranças partidárias que muitas vezes nem acabam controlando as suas bases. Então, tem pragmatismo, sim. E nada garante, nada, as pessoas falam muito, tudo, mas a gente precisa agora que você abra mão da sua candidatura aqui para aprovar as reformas que o Brasil precisa. Na minha opinião, é justamente o contrário. Não existe presidente da Câmara, não existe negociação com a presidência da Câmara que de start já garanta a aprovação de reformas. Vamos lembrar, o governo Temer, por debaixo dos panos, também apoiou ali a candidatura do Rodrigo Maia, mas depois que ele venceu do mandato tampão, mas depois ainda teve que negociar individualmente com os deputados para aprovar a PEC do teto, para aprovar a reforma trabalhista e depois não conseguiu aprovar a reforma previdenciária. Então, vencer a presidência da Câmara é um primeiro passo. Agora, depois o presidente da Câmara garantir o apoio para que o governo leve em frente uma reforma previdenciária, que vai ser uma reforma dificílima de ser levada em frente, que precisa passar ali por 3/5 na Câmara em 2 turnos. Então, vota primeiro lá na CCJ, aí vota na comissão especial, aí vota no plenário da Câmara, aí vota no plenário da Câmara de novo, aí vai para a CCJ do Senado, aí vota no Senado, aí vota no Senado de novo, tudo isso com votações de maioria qualificada de 3/5, é uma reforma muito complicada e que vai exigir muito compromisso de quem assuma a cadeira de presidente da Câmara dos Deputados, né? O pessoal até está fazendo piada já de mim, que eu costumo falar muito de previdência, parece que essa é a minha única pauta, mas hoje é a principal e mais importante pauta para o nosso país e a gente precisa ser ousado nessa pauta. Não dá para a gente ser tímido, não dá para a gente propor uma reforma mais tímida do que aquela proposta pelo governo Michel Temer, porque se fosse para fazer isso era mais fácil o Temer se lançar um novo mandato e a gente aprovar a reforma dele mesmo. A gente justamente renovou a Câmara dos Deputados e renovou a Presidência da República para fazer mais. E a gente pode fazer mais. Não adianta só agora a gente fazer uma reforma da Previdência que simplesmente vai passar a conta para frente, vai passar a conta para as futuras gerações e mais uma vez a gente vai estar comprometendo o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Se a gente elegeu agora uma Câmara de direita e um governo de direita, é porque a gente quer de uma vez por todas, não só renovar a política, mas estruturalmente para o futuro garantir que na Previdência a gente tenha um sistema de capitalização em que todos sejam iguais, deputado, senador, promotor, político, pedreiro, engenheiro, médico, todo mundo seja igual. E se não for para fazer uma reforma em que continue essa desigualdade entre servidores públicos e trabalhadores na iniciativa privada, se for para fazer uma reforma em que a gente vai continuar com o trabalhador na iniciativa privada financiando a elite do funcionalismo público, era muito mais fácil o Temer ter saído à reeleição, articulado ali a presidência da Câmara com alguém e a gente ter continuado com mais do mesmo, uma reforma meia boca aí como a gente sempre teve durante tanto tempo. Vai lá, Dilma empurra com a barriga, vai lá, Lula empurra com a barriga, todo mundo aprovando remendos de reformas, sem nenhuma reforma estruturante de fato. Justamente por isso, eu peço o voto dos meus colegas deputados para que a gente consiga levar todas essas pautas em frente. A gente precisa de alguém que tenha um compromisso ideológico com todas essas pautas, que vá seguir em frente todas as pautas impopulares, que não tenha medo de enfrentar qualquer tipo de pauta, por mais dura que seja, desde que essa pauta seja boa para o país, desde que essa pauta reverbere a representatividade da população. Eu pessoalmente defendo até um voto aberto para a Câmara dos Deputados, para a presidência da Câmara. Acho que as pessoas têm direito de saber em quem os seus deputados votam. Aqui no estado de São Paulo, na Lesp, o voto já é aberto e na Câmara Municipal de São Paulo também é aberto. Você tem muito transparente quem cada um votou e o eleitor pode cobrar o posicionamento do seu deputado de acordo com o seu voto, e acho que a mesma coisa pode ser aplicada para a Câmara dos Deputados. Infelizmente hoje não é esse o entendimento que você tem, se não me engano já até em jurisprudência do Supremo falando que é uma questão interna corporis, que é a própria Câmara que tem que decidir, que não adianta entrar com ação judicial, mas de qualquer maneira fica também o meu posicionamento de que o voto deveria ter sido aberto e fica o meu recado para os parlamentares, né, pedindo humildemente o voto de vocês, porque eu acredito que eu posso, sim, junto com vocês, compondo a mesa com a vice-presidência, com as secretarias, dando as presidências de comissões para aqueles que mais entendem do assunto. Acho mais do que justo deixar a Comissão de Constituição e Justiça nas mãos do PSL, a Comissão de Finanças e Tributação nas mãos do PSL, tem a maior bancada, a gente tem que respeitar o princípio da proporcionalidade e tem de contemplar os outros partidos também que forem fazer parte da mesa diretora, a gente tem de fazer essa composição, a gente tem de fazer essa aglutinação.
e ao mesmo tempo atender e ter transparência em relação à sociedade que votou na gente esperando mudança, que votou na gente esperando algo a mais, algo mais ousado, um passo à frente e não simplesmente uma continuação do que está aí. É isso, gente. Mais uma vez eu peço desculpas pelo tamanho do vídeo. Agradeço muito todos vocês que têm me apoiado. Como vocês sabem, é uma batalha custosa, né? Você apanha muito por colocar sua cara a tapa, por se expor, ainda mais numa competição de um cargo tão importante para a República como a presidência da Câmara. E agradeço a confiança de cada um de vocês. Forte abraço.